Feche seus olhos. Pai, nós te damos graça, louvor e honra. Você é aquele que morreu, mas ressuscitou. É aquele que vivo está, do qual todo o poder está nas tuas mãos. E nunca pediu para que fizéssemos nada do qual você não estivesse envolvido, do qual você não nos capacitasse e não nos desse poder para realizar. Eu peço, Senhor, que nessa noite, no tempo que temos, teu Espírito possa, de forma personalizada, ministrar cada coração para a importância que é de sermos testemunha do Senhor nesta terra. De uma forma simples ou de uma forma mais ampla, que possamos compreender que está sobre todos nós e sobre nós a responsabilidade de levar adiante aquilo que milhares de irmãos ao longo dos séculos têm feito, de fazer Jesus conhecido por todos os lugares. Te louvamos, pedimos a tua presença nessa noite, nos dando despertamento, nos dando atenção àquilo que o Senhor quer para nós, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, querido. Como é bom estar com você. Sou feliz que André me disse que eu teria 3 horas para tratar esse tópico com vocês. Alguns irmãos já olharam preocupados aqui. Queridos, esse é um tema que não se esgota. Que se nós formos nos debruçar na palavra, há assuntos bem amplos. Um determinado missionário levando a palavra de um dos países da Ásia anos atrás, quando ele chegou naquela nação e em uma determinada vila, ele perguntou ao chefe da vila, vamos chamar assim, quanto tempo ele teria. E ficou impactado quando ouviu a resposta. Olha, essa multidão está aqui para te ouvir. Eu acho que o dia todo eles vão aguentar. Você dá duas paradas para eles e depois você pode continuar ensinando a palavra. Não se preocupe. Consegue imaginar você chegando em um local e alguém dizendo para você, Eliane, olha, essa multidão que está aí, eles vieram para ficar o dia inteiro te ouvindo. Teríamos café no bule e pão para dar para todo esse povo esse dia inteiro? Isso pode parecer não muito real, mas é real, irmãos. Uma determinada ocasião, eu e o pastor Bruno fomos para o interior paulista levar a palavra para um grupo de pessoas que estavam em um centro de recuperação, em um sítio. Haviam ali muitos homens. Nós estávamos ministrando debaixo de um teto de zinco que estava a quase 40 graus. E nenhum daqueles homens que estavam ali ouvindo a gente ministrar a palavra, trazendo ensinamentos, queria ir embora. Nós não estávamos aguentando, mas renovados pela vontade, pela fome que havia naqueles corações. Nós ficamos várias horas ensinando a palavra de Deus. Porque a fome que havia ali por aquela palavra que liberta, que visita, que vai a lugares que muitos não podem ir, encontrou aqueles homens e mostrou que eles eram amados naquele dia. Ah, quantas coisas para falar, mas não é verdade. Não tenho 3 horas para ministrar, e se tivesse, você pode ter certeza que a gente ia ministrar as 3 horas. Amém. Vou começar um pouco de trás para frente, lendo algumas frases de um célebre pastor americano chamado D.L. Moody. Foi um evangelista nos Estados Unidos no século XVIII, pertinho do século XIX. Algumas das suas palavras são assim: viver uma vida apenas não é bom, logo passará. Apenas o que foi feito para honrar a Cristo permanecerá. Os homens e mulheres que movem o mundo são aqueles que não se deixam mover pelo mundo. De cada 100 homens, um lerá a Bíblia, os outros 99 lerão um cristão. Isso fala muito de responsabilidade, da forma como damos testemunho do Senhor. E ele dizia, ganhar almas para Cristo é o meu negócio. Diga, ganhar almas para Cristo é o meu negócio.
Quem trabalha aqui? De diferentes formas. Você pode não ter um trabalho formal, mas se você tem a sua casa e filhos, eu vou dizer, esse é um grande trabalho. Porque dá trabalho. Quem trabalha, às vezes, no mercado, seja em diferentes áreas de negócio, sabe que você sempre vai ser desafiado com objetivos, com metas. Nós não corremos, não fazemos o nosso trabalho apenas por fazer. Existem coisas dentro de prazos a serem cumpridos, existem contratos a serem fechados, existem compromissos específicos. E a palavra vai dizer especificamente, Paulo diz, nós não corremos como quem não tem meta. Paulo vai dizer que antes eles se desembaraçavam de várias situações pesadas que não tinham louvor, propósito, lugar, para cumprir a missão que eles tinham recebido. Dia desses eu comuniquei em uma das mídias sociais a minha mudança de uma empresa para outra, e um amigo querido de uma empresa americana que trabalhou na minha equipe há muitos anos atrás, faz muito tempo que não o vejo, se manifestou e disse uma frase que posso dizer aqui, porque não estou mais naquela empresa. Ele disse assim: que bom que você agora está em uma nova empresa, finalmente você deixou de trabalhar para o povo comunista. E eu fiquei na hora extasiado, quase que eu peguei o telefone e liguei para ele para os Estados Unidos e falei: rapaz, como que tu fala isso? Tem milhares de pessoas vendo a mensagem, mais de 17 mil pessoas acabaram vendo as mensagens que estavam sendo compartilhadas. Como é que tu faz um negócio desse? Mas aí acalmei o meu coração, mandei uma mensagem para ele: amigo, que saudade de você. Estou saudoso de vê-lo, mas quero que você saiba uma coisa. A missão e o propósito que o bom Deus me deu foi para que eu trabalhe com povos de todas as nações, trabalhando e construindo junto com eles. É interessante porque você pode transformar uma situação adversa em algo que transmita glória e louvor para Deus. Diga assim: eu sou uma testemunha de Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, pastor? Sim. Se você já leu o Apocalipse até o final, e se você é um cristão que está em Cristo, você vai ver que no final tudo vai acabar bem. Os maiores desafios que possam haver, aquele que disse logo no começo, haja luz, é aquele que no final diz que você estará com ele todos os dias. Mas ele fala de coisas especiais. Eu quero que você marque 2 versículos, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, e depois Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Apocalipse 12, 11 e 19, 10. Deixa eu só pegar a minha Bíblia aqui também, fica mais fácil para ele acompanhar. Vou começar a partir do 10, do versículo 12. João está relatando o que ele viu no céu. Então ele diz: então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Sim, você tem alguém que dia e noite, se você não estiver vigiando, está acusando, procurando meios para te acusar. Mas no versículo 11 ele diz algo extraordinário: mas eles venceram. Diga, eu venci. E ele vai dizer: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Vamos agora para o 19, 10. Vou começar a partir do 9. João está escrevendo e disse que ouviu alguém que dizia: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias da bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Era um anjo que estava dizendo isso a João. E no versículo 10, João diz: então me lancei aos seus pés para adorá-lo,
Mas ele me disse, olha, não faça essas tais coisas. Eu sou um servo como você, dos teus irmãos. Mas ele vai dizer algo mais. Olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vamos somar essas duas passagens. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Apocalipse 19:10 vai dizer que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu não quero que você pense hoje no contexto de profecia. Nós vamos em um culto missionário. Muitas vezes é importante também a gente definir isso. Um dos célebres autores, já falecido, que falava sobre questão de missões e evangelismo, e inclusive no nosso ministério também ele é conhecido, ele dizia: evangelismo é a igreja crescendo aonde ela está. Missões é a igreja crescendo aonde ela não está. Você está aqui dentro da periferia, no raio, 5 quilômetros, você está verdadeiramente trabalhando uma obra evangelística mais próxima. Mas quando você está implantando a verdade do reino, da palavra, em distâncias maiores, estabelecendo a obra em novos lugares, isso é um ato de missões. Para quem vem de longe, de um outro país, fazer um trabalho conosco aqui, somar no evangelismo, para ele é uma obra missionária, mas para você é uma obra evangelística. Quando você vai no processo inverso, você está em uma obra missionária. Essas duas coisas estão entrelaçadas. São apenas questões de classificação. Mas vamos olhar um pouquinho mais. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Não amaram as suas vidas até a morte. É importante você entender que essa passagem revela um modelo celestial para a nossa vitória. Toda palavra do qual Jesus, ou vem da palavra de Deus, ela é revestida da unção, da autoridade e do poder para que os seus filhos executem. Se o presidente de uma empresa diz a você, pode realizar tal atividade porque já está autorizado, mesmo que sendo a palavra dele, se foi ele que diz, você pode transportá-la, porque ele sabe que a palavra dele tem autoridade para cumprir um propósito. Jesus está dizendo, o anjo está dizendo, estes são aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro. Ele está dizendo, você só vai vencer se caminhar sobre a convicção de que o sangue dele conquistou um direito jurídico, legal, para que você avance. O sangue, e a palavra diz que tem uma voz no céu. O sangue é aquele que Jesus diz que, ei, eu morri, eu venci, é-me dado toda a autoridade no céu. Então você não faz as coisas meramente na sua força. Você faz as coisas porque alguém chamado Jesus diz que você vence pelo sangue dele. É o sangue que te dá o direito legal de confrontar as trevas. É o sangue que te dá o direito legal de confrontar doenças. É o sangue que te dá o direito de se levantar e ir. Independente de qual é o seu chamado, independente de qual é o dom, é o sangue que te dá o direito de pegar a palavra dele e colocar em evidência aonde você estiver. Se você andar nessa consciência, não me entenda mal, você não está preocupado se você é um profeta, um apóstolo ou um mestre. Você é uma testemunha do evangelho de Cristo e você irá vencer, porque o sangue de Jesus lhe assegura isso. Mas a palavra também vai dizer que eles venceram pela palavra do seu testemunho. Aqui a gente não está falando apenas de contar uma história de conversão, embora isso tenha o seu lugar, e se o Espírito lhe inspirar, conte como ele foi bom e te alcançou. Você deve lembrar da história de um endemoniado gadareno, que quando foi liberto, enquanto muitos queriam para casa, ele queria ser o próximo discípulo a estar com Cristo, mas Jesus disse, ei, você tem uma outra missão. Vá e conte como Deus foi bom com você. Então também faz parte da obra missionária em Cristo que você conte como Deus foi bom com você. Ah, mas Carlos, conte como Ele foi bom com você. Mas eu não sei, conte como Ele foi bom com você.
Não é a sua, é a palavra dele que importa. Você quer vencer, você venceu pelo sangue e pela palavra do testemunho que deram. E essa passagem vai dizer que eles não amaram. Antes de tudo, quero dizer algo mais. Pela palavra do teu testemunho, João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. 1 João 1,1 ele vai dizer, nós ouvimos e nós tocamos no verbo da vida. Diga, a palavra tem que se fazer carne. A palavra tem que se tornar real. Quando Jesus está no poço, conversando com uma mulher, seus discípulos foram à cidade comprar alimentos. E quando eles retornam, eles questionam, será que alguém já trouxe alimento para o mestre? E o que ele diz? Eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Ele está falando com os próprios discípulos dele, está dizendo, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. E à medida que eu faço a vontade do Pai, isso me alimenta. À medida que eu faço a vontade do Pai, eu tenho a provisão do qual preciso. À medida que eu faço a vontade do Pai, ele está dizendo que é como se anjos viessem e traz a provisão que precisamos. A nossa vida não pode ser a vida como o Felipe falou aqui bem. É claro, você tem uma necessidade, você vem aos pés do Criador e você clama por Ele. Quem não clama? Todos nós clamamos. Mas o Senhor não está buscando somente quem vem a Jesus para receber dele. Ele está buscando aqueles que podem ver você e ver Jesus. Com qual você se identifica? Aquele que está há mais de 30 anos esperando que alguém o lance no poço para ser curado? Ou você é aquele que vai a alguém e diz, hoje chegou salvação à sua casa? Diz que Pedro, passando em uma determinada região, quando eles ouviram falar, ei, Pedro está passando aqui, há uma menina que faleceu, Dorcas. E eles vão atrás de Pedro, Pedro passa por aquele lugar, ele se lembra do que Jesus fez, ele ora e vai fazer exatamente o mesmo. Ele fez pela força dele? Não, ele fez num ato de fé, na confiança. Com certeza Pedro está ali buscando, Senhor, eu estava lá naquele dia que o Senhor levantou aquela menina, a necessidade aqui diante, a liberdade no meu espírito para poder fazer o mesmo? E convém ao discípulo ser igual ao seu mestre. E não amaram as suas vidas, venceram pelo sangue, pela palavra do testemunho que deram. Todas as vezes que você está contando, não meramente só o que Jesus fez no passado, mas o que ele continua fazendo. Você deve lembrar daquela de Marta e Maria. O pastor já ministrou aqui várias vezes. Quando Marta encontra o Senhor Jesus e o irmão está morto, ela está dizendo, se você estivesse aqui ontem, Jesus está dizendo, se creres verá a glória de Deus. Ele está dizendo, mas eu sei que tudo que você pedir, Jesus está dizendo, se creres verá a glória de Deus. Mas eu sei que ele vai ressuscitar no futuro. Marta, eu disse que se creres verá a glória de Deus. Querido, o Senhor não está interessado em apenas a manifestar no dia da ressurreição, mas ele está esperando que você o libere aonde você estiver, para que ele se torne presente. Estávamos a visitar um casal de irmãos queridos. Eles podem depois testemunhar isso, Antônio e Débora tomando um café com eles. Já tem algum tempo esse testemunho. Vou contar porque eles me contaram e ela pode testificar disso. E ela começou a contar dos desafios que estava enfrentando no trabalho, perseguições, pressões e coisas que não tinham ação. Juntamos as nossas mãos e começamos a orar pela salvação daquele líder que estava dentro daquela empresa. Mas também pedimos ao Senhor que se ele visse que aquele coração estava endurecido e não se mudaria, que o Senhor movesse o céu, tocasse a terra e trouxesse um líder segundo o coração dele para mudar aquela história. Esquecemos aquela história, passou alguns meses, encontrei Antônio alguns meses depois, falei, rapaz, o que aconteceu com aquela oração? Falei, rapaz, não te contamos? Falei, pelo amor de Deus, você tem que contar as coisas. Falei, rapaz, Débora voltou ao trabalho. Quando voltou ao trabalho, recebeu a notícia que aquele homem já não estava mais lá, que era o seu chefe.
Alguns dias depois, chegou um senhor para trabalhar com eles. Chamou Débora e disse: eu acredito em Deus. Eu acredito que nós temos que trabalhar nessa empresa de uma forma diferente, confiando nele e na sua boa mão. Carlos, quer dizer que a gente vai orar para remover pessoas de todos os lugares? Não, querido. Nós oramos cercando pessoas com fé e com amor. Nós oramos para que o poder milagroso do Senhor se manifeste. Mas nós ligamos na terra o que Deus precisa ligar no céu para que ele se torne presente e vidas se glorifiquem a Cristo. Pela palavra do testemunho que deram. E ele vai dizer aqui ainda: e não amaram as suas vidas até a morte. Paulo vai dizer que se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Paulo está dizendo que ele está olhando para coisas que são eternas, coisas que não perecem. Tudo que temos nesse mundo não é ilegal e é lícito e você precisa de recursos, provisão. É bom você chegar num local e saber de uma pessoa que está em necessidade e você dizer: ele estava em necessidade, porque o Senhor me enviou aqui e a partir de agora, nos próximos 2 meses, eu suprirei todas as contas dessa casa, para que vejam que o Senhor é real. Ele me deu e da mão dele eu dou para você. Mas Paulo também vai dizendo que ele trabalhava com questões eternas, que não adiantava ter a nossa vida por preciosa só nessa terra. Aqui vai dizer que esses não amaram as suas vidas até a morte. Paulo está dizendo que a vida em Cristo envolve uma entrega total. A vida em Cristo não envolve uma entrega parcial, não é 30%. Você não espera quando está doente que alguém te chame aqui na frente e diga: venha, o sangue de Jesus garante cura para você. O poder dele ele levou sobre si e nós vamos orar com toda a igreja para que você receba 30% de cura. Você não espera isso. Se você está em um projeto amplo de altas necessidades, e a palavra diz que Deus supre todas as vossas necessidades, você espera que ele supre todas as vossas necessidades. Então, a sua salvação, você não se entregou parcialmente para o Senhor. Tem que ser uma entrega completa. Mas se eu me entregar completamente, que eu irei perder? A palavra diz que aquele que abre mão de si mesmo irá ganhar. A palavra diz que aquele que abre mão de si em prol das boas novas do Evangelho não vai ficar sem ser creditado na sua vida. Diz que a sua vida receberá 100 vezes mais. Em relacionamentos, em bens, em recursos, porque ele se torna um representante do céu na terra. Ele entende que o que ele tem não é mérito do seu próprio esforço, mas é para glorificar aquele que o chamou. Cristo não pede aquilo que você não tem. Cristo não vai subtrair você daquilo que você não pode dar. Mas à medida que você se dá integralmente a Ele, então você realmente tem tudo dele. Não é um ato ignorante, não é um ato sem conhecimento, é um ato do qual conheço. A revelação se toca em mim, como Jason disse nessa manhã, e começo a me mover em um reino que não tem necessidade, em um reino que não tem fim, em um reino que tem palavra, em um reino que é o Senhor de todas as nações. Ah, querido, você precisa mudar as realidades do qual você acredita. Como é que alguém pode não amar a sua vida até a morte, se não encontrar algo mais valioso? A palavra no Evangelho vai dizer que o reino é como aquele que encontra um tesouro escondido no campo. Ele vende tudo o que ele tem para poder comprar aquele campo, porque ele sabe que o que tem naquele campo é superior a tudo que ele tem. Não é para ser vivido desprovido do poder. Não é para ser vivido desprovido da graça. Não é para ser desprovido da paixão, da disposição e da vontade de poder ver o Senhor conhecido por todos os lugares. Ele é o Senhor das nações. Às vezes que estive na Ásia, quando eu falava com o Senhor, quão difícil era, o Senhor me dizia: eu amo eles tão quanto eu amo você. Ele ama aqueles que estão presos. Estava preso e foste me ver. Nos meus começos no Evangelho, eu lembro de alguém me chamando para visitar uma pessoa no hospital e eu fui muito a contragosto. Tinha até vergonha de andar com a Bíblia, e a Bíblia era bem grande.
E andando pelos corredores do hospital, muito a contragosto, tropecei, a Bíblia saiu voando no meio dos corredores, fui denunciado quem eu era. Mas lembro que entrei naquele hospital, era uma senhora que estava num quadro quase de coma, não tinha mais intoração. Eu entrei e coloquei a palavra sobre ela, comecei a ler os evangelhos e declarei que ela levantaria nos seus últimos dias, com lucidez, para que pudesse falar de Cristo à sua família. Você pode não acreditar, mas há testemunhos disso. Aquela senhora recobrou a sua consciência. Começou a falar com tal lucidez dos quais ninguém tinha visto por poucos dias. Por poucos dias ela deu testemunho de que era uma senhora que antes vivia no mundo com magias e outras coisas, mas agora sua vida pertencia a Cristo. Poucos dias depois, parou e foi para o Senhor. O que há em você é maior do que o que está no mundo. A palavra de Deus na sua boca tem o mesmo poder da palavra dele na boca dele no dia que foi lançada. Quando ele disse, haja luz, se na sua boca houver autoridade e confiança nisso e você disser, haja luz, vai haver luz aonde você foi. A palavra de Deus não é um tesouro para estar escondido em algum lugar. É um tesouro que tem que estar armazenado para ser liberado por onde quer que você vá. Mas a palavra também vai dizer aqui para nós que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o DNA de toda mensagem profética que fala a respeito do Senhor. A palavra vai dizer que o Espírito Santo não fala dele mesmo, mas o que ele ouve do Pai, o que ele ouve do Filho é o que ele nos faz conhecido. Ele não fala dele mesmo, mas ele exalta o Cordeiro, ele exalta o Senhor. É o DNA de tudo, daquele que é o Alfa e o Ômega. O que há de impossível para você? Ouse liberar. Aonde você for, mas tais pessoas estão doentes, imponha as suas mãos, ore a palavra. Você disse para que nós pudéssemos ir fazer discípulos, imporíamos as mãos sobre os doentes e eles seriam curados. Pedro disse, sobre as tuas palavras eu lançarei a rede. Sobre as palavras de quem? As palavras dele. Se você não sabe o que dizer, comece a falar aonde você for, em cada situação adversa, as palavras dele. Mas, Carlos, não aconteceu nada. As palavras dele têm a garantia de quem falou. Se você continuamente falar as palavras dele, querido, vão começar a acontecer coisas extraordinárias por onde quer que você vá. Aqui também diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Diz que ele não fala sobre si mesmo, como dissemos, mas ele fala a respeito de Jesus. Eu não quero que você veja a profecia só como algo que vai fazer uma predição no futuro. Eu quero que, assim como Jesus falou para Marta, se quereres, verá a glória de Deus. Que por onde você for, se você compreender essa verdade, nas situações impossíveis, você ousa chegar às pessoas, conversar, entender e dizer, eu posso orar por vocês sobre esse quadro? E fala, Senhor, você disse que se nós crêssemos, nós veríamos a glória de Deus. E comece a se mover declarando a palavra de Deus naquele lugar. Por que você está falando isso, Carlos? Essas duas passagens, queridos, elas são entrelaçadas. Elas não são elementos isolados dentro da passagem de Apocalipse. Elas são uma costura fina, uma costura preciosa daquilo pelo qual Deus deseja que nós fazemos. Diga, eu sou uma testemunha do Senhor. Nosso tempo é limitado, querido, mas eu quero que você lembre de algumas passagens. No Velho Testamento, você deve lembrar da história onde um jovem chamado Daniel, junto com seus amigos, foram transportados como cativos de Judá para a Babilônia. Lá, ele continuou comprometido com Deus, com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. E a palavra vai mostrar que o jovem Daniel foi crescendo em graça, foi crescendo em influência e autoridade, a ponto de haver a maior conversão no Velho Testamento de alguém nos caminhos de Deus é considerado o rei Nabucodonosor.
esse homem vai dar declarações de diferentes momentos que ele reconhecia que o Deus daqueles homens era o único Deus, que humilhava quem tinha que humilhar e exaltava quem tinha que humilhar. E escreve a respeito da sua própria história, de como ele desafiou o Senhor, mas como o Senhor o resgatou. É considerada a história de maior repercussão de salvação de uma vida. E você? Eu fui convidado por uma empresa para passar por um processo de entrevista. Lá, depois de um certo período, eu compreendi que eu não iria ficar naquela empresa. Mas eles me chamaram para uma segunda entrevista, onde viria o presidente dela. Eu tinha claramente a percepção que eu não iria ficar naquele lugar. Mesmo não achando que tivesse em mim nenhuma habilidade maior, eu criei que a palavra de Deus era real. Fui para casa, preparei um material, preparei ministrações, gravei aquele conteúdo, separei um livro, fui para aquela entrevista, conversei com o diretor e o presidente da empresa, uma conversa boa. No final ficou entendido que eu não iria ficar naquele lugar, mas falei, mais do que eu ficar nesse lugar, eu quero deixar algo para vocês nesse lugar. E pude entregar para eles um presente com ministração e com livros. E depois, Carlos, depois eu não sei, querido. Eles eram homens bastante importantes naquela estrutura, mas a parte que estava ao meu alcance, eu pude fazer. No Novo Testamento, você vai encontrar passagens onde em Atos 1:8 vai estar escrito que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seríamos testemunhas do Senhor. Em Atos 4:33 vai dizer que os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor com grande poder. E João 15:27 diz que nós damos testemunhos porque nós vimos essas coisas. Mas, Carlos, eu não vi, você ver. Ele diz que você pertence a Ele, que Ele é o seu Senhor e Ele é o seu Salvador, que ao discípulo basta ser como seu mestre. Se a palavra dele está dentro de você, você é um representante dele nessa terra. Você não vai meramente a um hospital para chorar com quem está com câncer, embora pode ser que seja o momento final daquela vida. Você vai para levar alívio, vai para sondar o seu coração e operar a vontade de Deus. Nós sabemos, temos sido chamados como igreja. Um casal em nossa igreja tem sido levantado com o propósito da abordagem missionária e evangelística, mas a palavra diz que é de todos nós, todos os dias, por todos os lugares, por todos os meios, de todos os modos, de levarmos Jesus conhecido em nossos caminhos. Como, Carlos? Pelo testemunho. O testemunho não é só falar, é um processo de atitude, é um processo de você liberar a graça de Deus naquele lugar. Não sei se você já viu dentro de uma empresa, se você tiver com o seu celular e você ativar o seu Wi-Fi no seu celular, ele começa a mapear se ali há uma antena para poder pegar sinal. E se você vê que tem um Wi-Fi, você pode perguntar, ei, tem uma senha aqui para eu poder me conectar? Eu posso me conectar nessa rede? Quando você anda consciente de quem você é nele e que você carrega a presença dele, você tenha por certo, você começará a orar por aquele local, você começará a trabalhar com integridade por aquele local. O que estiver nas suas mãos, você não vai fazer meramente porque lhe mandaram fazer, porque a palavra diz que você faz primeiramente para o Senhor. Então você faz com excelência, porque mesmo que não te veja, a palavra diz que Ele te vê e te recompensa. Mas, Senhor, eu estava em um cargo maior, agora eu vim para um cargo menor. Ele que sabe os planos que tem a vosso respeito, e são planos de paz. Você não sabe se um passo atrás é um passo para Ele te lançar à frente. Seja fiel no pouco que está na sua mão e Ele te recompensará. Não é você que faz, querido, é Ele que faz através de você. Não é a tua força, é a força dEle através de você. Não é o teu poder, é o poder dEle através de você. Você precisa viver embebido nessa consciência, nessa realidade, nessa paixão. À medida que você anda nessa consciência, eu estou aqui. Ande pelos corredores da sua empresa. Mas, Carlos, a minha empresa é uma internet.com. Querido, não foi Deus, não foi pego de surpresa. Ele sabe que seu trabalho é remoto. Não se preocupe com isso. Ore, comece o seu dia orando, Senhor.
Eu oro por todos aqueles que estão revestidos em autoridade sobre essa empresa. Eu oro declarando restauração de relacionamentos familiares dentro dessa empresa, para que venha paz, para que venha equilíbrio. Eu oro, Senhor, pedindo os trabalhadores para esse local, aqueles que sabem fazer desde o café aos que sabem falar com as autoridades, mas homens e mulheres que saibam falar de Cristo. Não, você não está lá só por causa de um emprego, de um salário ou pelo modo de sobrevivência. Você está lá para conectar o Wi-Fi do céu e começar ali, mesmo que ninguém te veja, ele te vê. Mesmo que ninguém saiba de você, mas você sabe que ele sabe de você. E você louva a Deus por aquele local, você ora a Deus por aquelas vidas. Mas Carlos, eu sou só aquele que serve o café. Não, você é o que serve o melhor café. No seu café é uma graça. Não, Carlos, mas eu sou o presidente daquela empresa e eu tenho que fazer coisas que não são lícitas. Não, se você é o presidente da empresa e você de fato é um cristão, você está lá para viver uma vida que não é a sua, mas como ele viveria no seu lugar, que quais decisões ele tomaria. Mas eu sou um executivo de negócios que está lá. Não, você é um executivo de negócios que está lá e vai trabalhar segundo as regras do céu. Não, você contava mentira, você nasceu de novo e agora você é uma nova criatura. Não, mas o meu chefe vinha e eu tinha que dizer uma mentira para que ele diminuir a pressão. Não adianta aliviar uma pressão e receber a pressão do inferno em contramedida. Você tem que caminhar com seu coração em paz, na certeza de que o rei vive e tem lugar no seu coração. Então você terá palavras da parte dele para pronunciar ideias, estratégias e soluções para problemas. Você pode viver no modo sobrevivência. Deus, me guarde nesse lugar, que eu não perca o meu trabalho. Amém? É um nível de maturidade. Você pode viver num nível de atenção às pessoas. Deus, eu oro por todas as pessoas desse departamento. Se você pode, caminhe pelos corredores, orando, declarando que aquele lugar pertence a Cristo e Ele conhecerá o Senhor. Mesmo que eu não fale para ninguém, mesmo que você não fale para ninguém, você está ativando conexões divinas. Mas, Carlos, agora outras pessoas estão chegando e estão falando de Cristo, e eu que cheguei primeiro. Todos os trabalhadores diante do Cordeiro têm a sua recompensa. Eu cheguei há 9 anos atrás numa empresa onde a gente não encontrava nenhum cristão, ou porque eles tinham medo de falar, ou porque não havia, não sabemos. E eu e um amigo católico orávamos juntos. Recebíamos as palavras das nossas igrejas, acreditávamos que tinham recebido e compartilhávamos. Quando saí de lá 9 anos depois, querido, era difícil não esbarrar em algum cristão. Grandes e pequenos, no sentido de autoridade dentro da empresa. Mas, Carlos, foi você, irmão? Deus nunca me disse que fui eu. Mas Ele me disse que eu era parte daquele negócio. Eu pude falar para alguns, não pude falar para todos. Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse aberto a minha boca e dobrado os meus joelhos com aquilo que eu tenho recebido aqui, talvez ia demorar para que o Senhor passasse por lá. Nós temos ouvido que um casal precioso tem sido levantado para estar à frente de missões e evangelismo aqui. E qual é o nosso trabalho? Quando eles vão começar? Quando eles vão fazer? Não. Mande mensagens para ele. Ei, Lucas, Alessandra. Ei, prisional, no que eu posso ajudar? Nós temos que olhar intencionalmente para esse propósito. No meu trabalho, eu sou obrigado a olhar intencionalmente para cada negócio. Como é que está esse negócio? Quando ele fecha? Está previsto em setembro. Não, você tem que trazer ele para agosto. É isso que o meu chefe disse. Não, tem que trazer para agosto. E eu sou obrigado a fazer o quê? A pensar em ideias, com quem eu vou falar. Que passos eu tenho que dar? Eu posso fazer uma contraproposta? Eu posso fazer algo diferente? Eu tenho que me reinventar. Às vezes dá, às vezes não dá. Querido, se nós começarmos em tudo que estamos fazendo aqui como igreja, não ficar olhando quando o meu irmão vai fazer alguma coisa, mas chegar com Fabíola, chegar com Lucas e Alessandra e dizer, ei, quando que eu posso me reunir com você? No que eu posso realmente ajudar? Como que a gente pode conquistar mais pessoas e somar? A graça de Deus vai vir sobre cada um de nós, para que cada um de nós encontre o seu propósito e lugar. Não, mas as ruas. Se você quer ir às ruas, vá às ruas.
Eu andei por muitas ruas, no centro de São Paulo, aqui nessa região. Demos banho, alimentamos. No tempo certo, fizemos a transição e depois continua comigo. Essa chama de falar de Cristo me acompanha. Por onde eu vou, eu levo livros para entregar para as pessoas. Eu estava em um voo, encontrei uma senhora com seu filho, tinha um livro do Ministério do Kenneth Hagin em inglês. E eu entreguei para aquela senhora e perguntou, por que você está me dando esse livro de presente? Eu falei, porque eu acredito que a mensagem que há nesse livro tem algo a ver com a sua casa, com a sua família. E ela ficou muito feliz. Por onde se for, querido, prepare, traga livros dentro com você, prepare conteúdos. Você não sai se esbarrando. Oh, mas eu pego um Uber. Ok, se você é um homem ou uma mulher, quebre o gelo. Ei, amigo, está começando o dia, está terminando o dia. Como é que está o seu dia? Ei, eu posso orar por você, eu acredito em Deus, há alguma coisa que eu possa fazer? Quebre esse gelo. Você é um homem, sim. Então, você se importa se eu pegar um WhatsApp seu, um telefone seu? Pode ser que eu precise de uma corrida amanhã. Pode ser que você precise de uma corrida amanhã, amigo. Use as palavras dele. Ele não sabe que corrida é aquela. Mande uma pequena mensagem individual para ele. Mas, Carlos, eu como mulher, não. Tome cuidado. Mas existem motoristas também que são mulheres. Porque às vezes a questão do sexo oposto, às vezes tem variações, e você sabe disso, temos que ter o cuidado. Mas você pode. Eu peguei um carro, eu falei, hoje eu vou esbanjar, hoje eu vou pedir um Uber Black. Vou viajar, vou mais confortável. E falei, Deus, eu quero um Uber Black com os vidros escuros, eu quero poder ir bem confortável. Rapaz, veio um Uber Black de primeira linha, falei, rapaz do céu, realmente hoje foi maravilhoso. Entrei naquele carro, comecei a conversar com o motorista. E comecei a falar que Deus falava, as diferentes formas que Deus fala ao coração. E fui caminhando. Daqui a pouco eu olhei, alguma coisa estava acontecendo com o motorista. Mas, cara, você estava na presença de Deus? Não. Eu estava só falando, dando testemunho que o Redentor vive, que aquele que operou milagres opera hoje, que aquele que andou pela terra ainda continua andando através de nós hoje. Que não há nada impossível para ele, que ele satisfaz os desejos do coração. Eu estava sendo profético, trazendo o seu DNA. Eles venceram pelo sangue, então isso me dava autoridade. Pela palavra do testemunho que deram, eu estava dando testemunho dele. Ou pelo espírito de profecia, eu estava dizendo que ele fez e ele continua fazendo. E aquele motorista, senhor Carlos, eu preciso parar o carro. Eu não entendi na hora. Eu falei, do que você está falando? Para mim estava um clima bem normal. Mas para aquele homem estava acontecendo um céu na terra. Para mim estava tranquilo, era o meu habitat regular. Mas para aquele homem, Cristo tinha encontrado ele naquele dia. Ele falou, eu falei, o que aconteceu? Está tudo bem? E ele falou, eu preciso chorar, não estou conseguindo dirigir. Na hora, parei, me aquietei. Você tem que ler os momentos. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, há anos que eu sirvo ao Senhor, mas há anos eu digo, você não fala comigo. Há anos que quero ouvir a voz dele, e ele não manda ninguém. E anos se passaram, e eu tenho feito essa oração, e hoje, saindo de casa, eu ainda disse, Senhor, quando voltarás a falar comigo? E o Senhor não tem ideia, desde o momento que o Senhor entrou no carro e começou a falar, o Senhor começou a me mostrar que Ele sempre me ouve, que Ele está sempre comigo, e que Ele era o cuidado dEle, enviando alguém para falar comigo. Você pode não precisar, mas tem muitos corações que precisam. Você pode ouvir palavras maravilhosas, ser verdadeiramente alimentados, mas há muitas pessoas que ainda estão caminhando há muitos anos no deserto. Mas eu não sou ministro, você é ministro de uma nova aliança. Mas eu não fui chamado e o pastor não impôs a mão às minhas. Eu levei muito tempo, irmão, para alguém impor as mãos sobre mim. E dou valor a isso, não me entenda mal. Mas antes que alguém pudesse impor as mãos em mim, a minha mãe impôs. Minha mãe é uma mulher crente, muito temente a Deus. E ela sempre impunha as mãos ministeriais em mim, porque a gente aprontava muito e ela estava sempre batendo na gente. Eu acredito que não só ela espancou, mas passou um pouco de unção também. Receba tudo, querido, que vier da parte de Deus. Louve ao Senhor por isso. Mas à medida que eu fui entendendo que eu era realmente uma nova criatura em Cristo, isso se tornou algo real na minha vida. No local que estou agora, eu estou por uma convicção no meu coração
de que aquele era o lugar que eu tinha que estar. Não é porque amigos me chamaram, não é porque não tinha uma outra porta. Havia uma compreensão no meu espírito que eu precisava ir para lá. Durante muitos anos estive com chineses, enquanto muitas pessoas diziam: eu não suporto esse povo, eu não aguento isso. Irmãos, Deus colocou um amor tão grande por mim, por aquele povo. Eu posso dizer que eu tenho irmãos chineses, querido. Não sei se você consegue entender isso. Um dia eu falei para minha esposa e para as minhas filhas que eu estava pensando em adotar uma criança, uma menina. E as minhas duas meninas ficaram olhando assim: como assim? O pai está pensando em adotar uma criança, uma menina chinesa, para ser parte da nossa família. Isso já tem alguns anos. Aí a minha filha Vitória depois voltou: pai, posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. O que acontecerá com a nossa herança se a gente tiver mais uma irmã? Eu falei: olha, filha, se é um filho, né, os direitos são os mesmos. Você terá a mesma herança que ela. Aí falou: pai, acho que eu não gostei muito dessa ideia. Querido, aquele que nos deu herança, quanto mais ele divide quem ele é, mais tem. Consegue imaginar? Na ceia ele diz para você: ei, faça isso em memória de mim. Continue me dividindo com as outras. Ele não pede para você se dividir, ele peça: divida quem eu sou com os demais. E nunca acaba. Tem 2000 anos, querido, que existem milhares de irmãos nossos pelo mundo, dividindo a pessoa de Jesus em cadeias, em hospitais, em meios empresariais, dentro de aviões, em situações de guerra, lendo a Bíblia, proclamando o Evangelho, corredores de corridas, em carros de corridas, no momento de pit stop, lendo a palavra. Você consegue imaginar um negócio doido desse? Não há grande ou pequeno. Ele continua sendo o Rei dos Reis. Para ele você é grande. Eu sou. Diga: eu sou uma testemunha. Fique de pé. Como eu disse, esse é um assunto que não se esgota.